Olá, pessoas! Nossa, hoje estava difícil, hein, gente? Olha só, hoje nós vamos trabalhar um tema que é transformação de um cordão de crochê irlandês. Por que eu trouxe esse tema hoje? O que acontece? Eu já disse em lives anteriores que o grande problema, o grande erro que as pessoas que começam a fazer crochê irlandês cometem é querer copiar, começar já copiando flores ou ornamentos bem elaborados. Por quê? Porque quando você copia, não é que você não vai conseguir copiar um elemento bem elaborado, você consegue copiar um elemento bem elaborado. Acontece que como você não entende aquele processo de criação, você fica sempre no mundo da cópia. Então você passa um tempão fazendo, por exemplo, quem gosta de crochê irlandês gosta de fazer as borboletas. Passa um tempão fazendo a borboleta. E aí, só que se você precisar fazer outro inseto a partir da borboleta, aí você não consegue, porque você não entendeu o princípio da criação. É muito comum, eu vou dar um exemplo, que é diferente do crochê irlandês, mas que serve também, que é uma arte, uma técnica totalmente diferente, mas serve. Tem pessoas que gostam de fazer lettering. Lettering é uma letra ornamentada, é aqueles letreiros, aquelas letras cheias de desenhos, chama de lettering. E aí, por exemplo, tem gente que gosta de fazer o alfabeto floreado. Por exemplo, você pega a letra A e faz cheio de flores, ramos, arabescos, a gente chama de A floreado. O que acontece? A pessoa quando quer fazer o lettering e não estudou a técnica, ela copia, e ela copia e fica bonito. Só que como ela não entendeu o fundamento da letra por trás do lettering, toda vez que ela vai fazer, ela tem que ficar no mundo da cópia, o processo demora muito, tá? Então, por exemplo, se eu pego um A, que é todo floreado, ele tem a letra fundamental ali, a letra fundamental dele é a letra A. Todo o resto você vai criando a partir daquela letra fundamental. Então, aqui no crochê irlandês não é diferente. Quando você percebe que existe uma base no crochê irlandês e o restante vai sendo criado a partir, transformando aquela base, fica mais fácil no processo de criação. Então, por isso que eu trouxe, veja, na primeira aula, na primeira live, eu trouxe o ilhós e vocês viram as aplicações do ilhós e a gente fez a prática. Na segunda, eu trouxe um cordão, super simples e eu mostrei as aplicações desse cordão. Então, o cordão é o cordão base. E depois eu trouxe um outro cordão e mostrei as aplicações dentro de trabalho super complexo desse cordão que é feito com pontinhos de rococó, tá? E aí, esse cordão vai servir só para ser cordão? Na verdade, não. A partir do cordão, você vai criando pontinhos em cima daquele cordão e transformando em desenhos totalmente novos. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? É mostrar que para fazer as criações de crochê irlandês, se você quer andar com mais independência, é mais fácil quando você segue o método que trabalha com a base do crochê irlandês, porque aí você consegue criar a partir disso, tá? Entretanto, antes de começar a prática, eu gostaria de falar sobre o nosso webinário. O nosso webinário vai acontecer dia 3 de fevereiro, às 19 horas, horário de Brasília, lá no meu canal do YouTube. E aí, gente, lá eu vou ensinar a fazer a modelagem da roupa de crochê irlandês. Saber fazer crochê irlandês não significa que você vai fazer lindas roupas de crochê irlandês. Precisa fazer, tanto é que eu trouxe as lives de aquecimento. Por que eu trouxe a live de aquecimento? Porque eu preciso ensinar o crochê irlandês. Aprendeu o crochê irlandês? Tá, vamos fazer roupas? Aí você precisa de outros conhecimentos. E aí, para isso, vem um webinário com uma técnica. E essa técnica é uma técnica de modelagem sob medida. Não é a modelagem que vocês veem aí, ou uma modelagem industrial. Não, essa é sob medida, a gente vai fazer em cima de um corpo real. E aí essa modelagem é muito boa, por quê? Porque você pode fazer ela em qualquer corpo, pode ser corpo de criança, adulto, pessoas acima do peso, pode ser pessoas trans, ela não é difícil, você não precisa passar por cálculos de adaptação. Então por isso que eu optei em trazer essa técnica. E mais, nós não vamos utilizar um manequim, então eu vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer.
Então é uma forma nova de fazer roupas de crochê irlandês. Afinal, como eu disse no começo, não basta saber fazer lindos motivos de crochê irlandês. Aprendeu o fundamento do crochê irlandês, aprendeu a transformar os motivos bases em peças, motivos mais elaborados. Fazer roupa é outros 500, né? É uma outra técnica. E aí você vai aprender a fazer o molde dessas roupas. E isso no webinar, tá bom? E aí, gente, então falado isso, vai depois dessa live, vai lá no minha bio, lá tem um link de inscrição, se inscreva para você receber todas as informações desse webinário, conteúdo exclusivo do meu método, tá? Você não vai encontrar esse conteúdo em outras plataformas e plataformas de pessoas que ensinam crochê irlandês, não essa técnica, tá bom? Então vamos começar agora o nosso cordão. Nós fizemos esse cordão ontem e hoje eu vou mostrar como modificar esse cordão. Aqui eu vou mostrar duas formas de modificá-lo, mas aí vai ter muitas outras. Só que para o que nós vamos utilizar, essas duas já está suficiente. Mas o importante é vocês entenderem que o propósito de eu trazer essa live mostrando a transformação é mostrar que existe, é como se tivesse o cerne do crochê irlandês, o fundamento do crochê irlandês, e a partir, por exemplo, o cordão principal, e a partir disso você vai fazendo as modificações para fazer um motivo de crochê irlandês novo, tá bom? É você entender que existe ali a base para uma criação nova, tá? Eu vou compartilhar aqui o vídeo e nós vamos começar. Opa! Então, olha só. Eu fiz o cordão linear de rococó, igual da aula passada. Agora, eu fiz aqui, olha, pontinhos baixos, 2 pontinhos baixos, e vou fazer 7 correntinhas. Ó, feito 7 correntinhas, eu dou uma laçada na agulha, e aí eu venho aqui no meio desses 2 pontos de rococó e faço um meio ponto alto. E aí eu vou repetir, eu vou fazer 7 correntinhas, tá? Eu fiz 7, dou uma laçada na agulha e vou lá no meio do ponto rococó, entre um ponto rococó e o outro, e vou fazer um meio ponto alto. Vou fazer isso em toda a extensão, tá, gente? Aí é repetição. Feito isso, quando chegar ao final disso, vocês vão terminar com pontinhos baixos e ele vai ficar assim, olha. Como eu coloquei 7 correntinhas, em cada correntinha dessa eu coloquei 7, ele vai começar a ficar mais oval, tá? Aí ele vai, tá vendo que ele dá esse formatinho arredondado? É porque eu coloquei mais correntinhas aí. Aí eu vou voltar fazendo acabamento nessa correntinha. Esse acabamento, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui, olha. Um ponto baixo, na verdade nós vamos ter 4 pontos baixos, tá? 4 pontos baixos, e aí depois desses 4 pontos baixos, eu vou fazer 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo aqui. Esse ponto a gente chama de picô, então a gente vai fazer esse ponto picô aqui. Ele é só para ficar bonitinho, tá? E aí eu vou concluir com 4 pontos baixos. Então veja só, nessa correntinha que tem 7 correntinhas, eu estou colocando 4 pontos baixos, um picô, mais 4 pontos baixos, totalizando 8, tá? Aí eu já passo para a próxima correntinha e já faço mais 4 pontos baixos. Depois desses 4 pontos baixos, eu vou pegar, olha, eu vou fazer outro pontinho picô. Então eu subo com 3 correntinhas, volto, faço ponto baixo. Depois disso, olha, fiz o ponto baixo. Agora eu vou pegar e vou fazer o pontinho aqui, olha, um pontinho baixo aqui. 4 pontos baixos. E eu vou fazer isso em toda a sequência. Olha a modificação. Parece uma besteirinha de nada, mas muda, e muda o formato. Agora eu não tenho mais algo reto, eu tenho algo que vai ficar oval, e aí essa característica vai possibilitar que você faça com esse cordãozinho, que era um cordãozinho, um arabesco, tá? Então um arabesco, um detalhe de uma flor, muitas coisas tá para fazer com esse novo cordãozinho. Olha como ficou, tá vendo que ele fica arredondado?
Se você quiser colocar aqui na gola da sua blusa, na cava também, tá? Ou fazer um arabesco. Então aqui você consegue trabalhar com ele assim, tá vendo? Então aqui já tá terminado. Entretanto, você pode, deixa eu mostrar pra vocês, você pode fazer um acabamento do lado de dentro desse crochê irlandês, e aí você vai deixá-lo mais durinho, mais relevo, tá? A gente faz muito isso no crochê irlandês, tá? Então como que é isso? É só voltar fazendo, olha, em cada correntinha faz um ponto baixíssimo. Quando você faz um ponto baixíssimo em cada correntinha, você deixa o seu motivo de crochê irlandês com um relevo diferenciado nessa parte e mais durinho. Fica muito bonito na peça, tá? Então, por que que ele ficou? Então, aqui, olha, volta aqui. Aqui você vai fazer um pontinho baixo em cada correntinha. Então, você vai pegar uma alcinha aqui da correntinha, olha. Deixa eu só partir aqui, olha. Em cada alcinha da correntinha faz o ponto baixo. E você pode puxar esse ponto. Por que que você pode puxar esse ponto? Porque como esse aqui tá fazendo do lado de dentro, deixa eu mostrar aqui, ó. Do lado de dentro do crochê irlandês, ele vai fazer ele ficar mais oval ainda. Ele vai dar aquele movimento mais oval, tá? Que é desejável para esse tipo de peça. E aí você muda a característica todinha do seu crochê irlandês, tá? Isso aqui você vai fazer em toda extensão e é repetição. Esse detalhe, gente, do crochê irlandês, como eu disse, é para dar relevo e para deixar a peça mais durinha, tá? E aí você vai fazê-lo em toda a extensão até que ele... Deixa eu ver se tem como pular um pedaço. Não tem como pular, tá? Até concluir esse pedaço, esse cordão, tá? Que não tem um tamanho certo, porque veja bem, se você se você fizer esse trabalho menor, você pode fazer um arabesco. Você pode fazer maior e fazer, por exemplo, aqui acabamento da barrinha da sua gola de uma blusa, do vestido, ou da cava. Então, você vai depender muito onde você vai colocar esse trabalho, tá? Olha só como ele ficou aqui, tá vendo? Então, dá pra fazer um arabesco, vai ficar super bonito. Olha esse exemplo. Compartilhamento, e eu vou voltar aqui, tá? Então, veja só, o que nós fizemos é esse aqui, olha. Ele fica, eu não cortei as linhas, tá? Mas ele fica assim, olha, ele vai ficar mais oval. Por quê? Porque aqui, olha, nessas correntinhas aqui, olha, eu coloquei 7 correntinhas. Então, é como se eu pegasse aqui, olha, ele vai ficar mais pontos aqui em cima. Então, ele vai dando esse movimento aqui, olha, vai ficando mais arredondado. Então dá pra você fazer flores, dá pra você fazer rosetas, tá? Arabescos, então tudo isso dá pra compor. Mandalas, quem gosta de trabalhar com mandalas. Aí olha só, esse aqui é o vídeo que eu cortei. Gente, tá feia a coisa, né? Cortei o vídeo, mas olha só, esse aqui é o mesmo. O mesmo cordãozinho, tá vendo? Só que tá vendo que ele tá reto? E ele fica retinho mesmo. Se você tentar dobrar, olha, ele vai fazer uma prega aqui embaixo. Ele não dobra, ele fica reto, tá? Então, por que que esse aqui ficou reto e esse aqui não ficou reto, tá? Então, aqui, olha, o que que eu fiz? É a mesma base desse aqui. Deixa eu colocar assim, ó. Esse de cima é a mesma base do de baixo. O que acontece é que aqui em cima eu coloquei 6 correntinhas. Tá vendo a diferença? Aqui embaixo eu coloquei 7 correntinhas. É suficiente para fazer a mudança. Então vamos lá, ó. Aqui embaixo, nessa correntinha, nessa argolinha aqui, olha. Nessa argolinha aqui, em cada argolinha dessa, deixa
Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó, que eu não consigo fazer sem olhar. Então, em cada argolinha dessa aqui embaixo, olha, eu coloquei 7 correntinhas. Aqui em cima eu coloquei 6 correntinhas. Então, 6 correntinhas. E aí aqui embaixo eu coloquei 8 pontos baixos com esse picô no meio. Aqui em cima eu coloquei 6 pontos baixos. Então, como eu aumentei a quantidade de pontos baixos aqui em cima, ele vai abrindo a peça na parte de cima, né? E fazendo esse formato aqui, ó, criando esse formato. E aí você cria um arabesco, como eu disse, tá? Coloca numa mandala, coloca numa flor. Então, quando você quer motivos arredondados, você faz isso, faz esse, tá? Quando você quer motivos retos, aí é só se preocupar com a quantidade de ponto. Como eu disse, aqui em cada espacinho desse eu coloquei aqui, olha, 7 correntinhas, 7 correntinhas, desculpa, 6 correntinhas, 6 correntinhas, 6 correntinhas. E aqui eu vim colocando pontos baixos, 6 pontos baixos. Aí eu já pulo pra cá, olha, 6 pontos baixos e assim por diante. Aí ele ficou retinho e ele fica reto assim, tá bom? Então essa é a principal diferença. E você pode usá-lo também dessa forma. Então é o mesmo cordão, tá? Então a base do cordão é esse aqui, ó, de rococó. É esse aqui, tá? Eu posso usá-lo assim para dar relevo? Posso. Posso transformar isso aqui no arabesco? Posso. Essa é a base. A partir dessa base você vai criar isso aqui. Ou você pode colocar mais pontos e criar algo assim, tá? E aí ele vai ficar mais diferentão, tá bom? Essa é o charme. Então, esse é o charme do crochê irlandês. Quando você entende a base, você vai criando a partir da base e criando coisas novas. Então, aqui eu trouxe só 2 exemplos, mas existem incansáveis exemplos, tá? Incansáveis. E é isso, gente. A live vai ser bem curta hoje. Mas é um conteúdo importante, como eu disse. Se você pegou só esse fundamento de partir da base para algo mais elaborado, para mim já valeu a pena hoje, tá bom? E até amanhã, domingo também tem. Então até o nosso webinário, que vai acontecer dia 3 de fevereiro, nós vamos ter lives todos os dias e todos os dias com conteúdo muito importante que vai complementar o nosso webinário, tá bom? Um forte abraço e até amanhã, às 8 horas, horário de Brasília. Hoje teve um probleminha aqui e eu tive que começar um pouquinho mais tarde, mas amanhã a gente começa no horário, tá bom? Até!